Bora lá. Falando sobre o Luffy e a Tumalaca, Daniel Fernandes. Bora ver, né? A opinião do nosso querido Danael sobre o Nika, né? O Nika que é muito injustiçado, né? Eu sou muito fã do Nika, tá? Eu adorei o Nika, principalmente porque o Nika, ele é todo Toon Force, ele é os caralho mesmo, é o Pica-Pau, é o Looney Tunes, é o Tom e Jerry, o tal do Tom, né? Eu gosto do Luffy Nika, ele vai totalmente contra a maré, né? Dos protagonistas shonen atual, que sempre tem que ficar mais dark, mais edgy, etc. Eu acho que o Nika, ele é uma quebra de expectativa gigantesca, tá? É possivelmente um dos maiores, se não o maior plot twist de One Piece. Possivelmente também um retcon, tá? Eu imagino que o Luffy Nika era uma ideia do Oda, mas eu acho que a forma como chegou a ser apresentada foi um retcon, ao meu ver. E a gente fala disso no próprio vídeo do Danael, que eu reagi aqui sobre retcon e etc. Mas eu acho que a forma como o Oda construiu o Luffy Nika meio que casou perfeitamente, sabe? Você nem nota que é um retcon. Parece que sempre teve ali na tua cara e tu nunca notou, tá ligado? Então eu quero saber o que o Danael achou, né? Vamos ver se o Danael é do time Nika ou não é. Foi sem querer isso aqui. YouTube, vamos bater um papinho sobre o Nika. Antes de qualquer coisa, Nika. vai embora. Enfim, acabou o vídeo. Tá, tchau. Não, mas sério, esse é tipo o segundo grande ponto de virada de One Piece e eu sinto Qual que é o primeiro pro Danael? Qual que é será? naquele momento que a gente entra na parte final de One Piece, que é onde estamos agora. Sim, exatamente. Então se tu estiver acompanhando pelo anime ou ainda estiver lendo One Piece pra chegar neste ponto aqui, eu recomendo não ver esse vídeo não, tá tudo. Deve ser Marineford? É, possivelmente é Marineford. O Hill não é um ponto de virada. É um dos maiores. Provavelmente é o Marineford, pô. Bingo! Lê e vê depois pra me dar dinheiro. E segundo ponto, esse vídeo não está aqui pra dizer que todos vocês estão errados e na verdade, objetivamente, Nika é incrível e nenhuma crítica vai ser aceita. Não, o Gear 5, agora eu vou usar esse nome mesmo, né? É provavelmente a coisa mais polêmica que já aconteceu em One Piece. Fato. O Requisada, né? Eu reagi aqui, o vídeo clássico do Requisada, puto, o Nika não gostou. Porque o Requisada, ele acha que, por exemplo, o Nika, ele tirou o peso da obra. Porque o Nika, sendo uma força além de tudo, né? Baseado no poder da criatividade, podendo fazer tudo, meio que faz o Nika vencer sempre. Sendo que o Luffy, de qualquer forma, ele sempre ia vencer. Mas a parada do Luffy Nika não é que o Luffy fica mais forte. Tipo, caralho, agora o soco do Luffy é mais forte. Não. É que o Luffy ele consegue liberar 100% do poder da criatividade dele. Porque o poder dele é criatividade. Ele só não tava ligado nisso antes. Então, por ser 100% livre, ele acaba ficando mais forte por consequência, né? Dividiu a galera bem ali no meio de isso é muito pica e isso estraga a história. E eu super entendo quem não gosta. Eu até vou. Eu também entendo quem achou que estraga a história. Eu adorei. E pra mim a experiência tem sido super positiva, sinceramente. Vou falar algumas coisas que eu não gosto dessa reviravolta toda. Caso você não tenha chegado nessa parte do mangá, mas você quer ver esse vídeo por algum motivo, sou seu pai, você faz o que você quiser, é revelado no final do arco de Wano que a fruta do Luffy não era a Gomu Gomu no Mi, ou fruta da borracha. Ela era a Hito Hito no Mi modelo Nika. Fruta do humano modelo Nika, que é um deus do sol. Conhecido por ser bem travesso e bem atumalaka e blá blá blá. Então, a fruta dele foi de um tipo Paramécia para um tipo Zoan, e com isso, o despertar dele é mudar de forma e ter esse poder bem brincalhão, e com isso recontextualiza todos os poderes do Luffy. O que é uma reviravolta meio louca de se colocar tão na frente da sua história, é tipo, 1000 e cacetada capítulos de One Piece, isso é revelado no último dos últimos atos, tá ligado? Falta, sei lá, menos de 200 capítulos pra acabar o One Piece, eu acho. Só 200 eu acho que agora não. a gente recebe Acho que é um pouco essa revelação. E é nisso que entra algumas coisinhas que eu não gosto, junto com algumas coisinhas que eu gosto também. Não só os poderes do Luffy foram meio que recontextualizados e reexplicados, como grande parte da história de One Piece também meio que foi. Antes a ideia era tipo, o Shanks tava com a Gomu Gomu no Mi lá no East Blue, e aí o Luffy comeu, e esse não era o plano, haha, tudo bem. Agora é mais tipo, o Shanks tava com a porra da coisa mais forte do mundo lá no East Blue, e aí o Luffy comeu. Para você olhar de volta pra algumas cenas, em particular essa do Shanks com uma cara de,
O que você tá fazendo aí com essa porra, hein, Shanks? No caso, a gente meio que já sabe, mas enfim. Várias outras ceninhas ficam um pouco legal quando você pensa no contexto de que o Luffy tem essa fruta. Muitos vilões com o passar da obra só falaram que o poder do Luffy é ridículo e estúpido e fraco e não entendem por que ele tá aqui, meu Deus. Agora é tipo, não, o poder não era fraco não, aqui, subvertir tudo que vocês estavam pensando. Tem um certo debate por aí com a galera tentando decidir se teve foreshadowing dessa reviravolta ou se foi um retcon. Então, aí que tá a parada, mano. Aí que tá. Porque se a gente for entrar no mérito do foreshadowing, teve. Mas a parada é que pode ter sido um retcon tão bom do Oda, ele encaixou tão bem na história, que qualquer coisa que veio antes poderia ter sido um foreshadowing, tá ligado? Você fica com a impressão que foi um foreshadowing. A parada de One Piece é que o One Piece tem muito retcon. Só que o Oda, ele encaixa tão bem na narrativa que, tipo, parece que sempre esteve lá, sempre foi planejado. Assim, eu acredito que o Luffy Nika era planejado desde o início. Não dessa forma. Tipo, que ele ia ter esses poderes, que ia ser em Wano, que ia ser dessa forma. Eu acho que, tipo, o Oda tinha na cabeça, ó, o Luffy, ele tem uma Akuma no Mi diferente, de fato. Vai ser um plot twist, vai acontecer em algum momento. Mas ele foi, com o passar do tempo, moldando isso, tá ligado? Mas, pô, é um ponto de virada muito grande em One Piece pra não ser algo planejado desde o início, pô. Tá ligado? Só que eu acho que é um retcon. Eu acho que é um retcon, de fato. Mas eu acho que ele encaixou muito bem, pô. Eu peso bem mais pro lado de retcon, porque um painel em Skypiea 20 anos atrás não é muito pra mim, não. E o resto das coisas é mais em um ano. Mas é claro que eu posso estar esquecendo alguma coisa, sempre possível. Só que eu não acho que ser planejado ou não ser planejado importa muito nesse caso, porque seja como for, encaixa bem na história. É o que eu falei, você olha pra trás e você fica tipo, Agora, uma coisa que eu não gosto muito e pega um pouquinho nisso tudo, é o seguinte, trocar o tipo de fruta do Luffy. Por que Esse bagulho da fruta me pegou um pouco também. Tipo, de Paramécia pra Zoan. Eu achei muito... Não vou dizer forçado, mas achei muito extremo, tá ligado? Foi muito de um ponto ao outro do nada, saca? Tipo... isso importa? Paramécia é, em geral, o tipo mais fraco de Akuma no Mi. E essa era a fruta do nosso protagonista. Como eu falei agora, grande parte dos vilões meio que subestimavam o Luffy por causa da fruta que ele tinha. Você só vira borracha e é o tipo mais fraco. Pô, grandes bosta, hein? E ainda assim o Luffy ia lá e dava um socão. Fim. Porque, ao ter uma Akuma no Mi tecnicamente fraca, o Luffy tinha que usar a sua criatividade da melhor maneira possível. E sempre foi legal ver o que ele conseguia. Assim, o ponto positivo é que, assim, eu enxergo a situação da seguinte forma. O Luffy, ele continua achando que tem uma Paramécia. Pra todo mundo na obra, o Luffy ainda tem a Gomu Gomu no Mi, uma Paramécia. Então, querendo ou não, ainda é uma Paramécia pra todo mundo ali. Então, todo o argumento de que, tipo, é uma Akuma no Mi ridícula e etc., de fato, ainda é válido. Pra gente que é leitor, é realmente esquisito. E de um ponto ao outro do nada. Eu achei esquisito. Acho que esse é o único ponto do Nika que eu acho esquisito. E da Paramécia pra Zoan do nada. Só que, pra todo mundo dentro do universo de One Piece, ainda é uma Paramécia, ainda é o Gomu Gomu no Mi. Então talvez não afeta tanto, sinceramente. Ia pensar em cada situação. Luffy não Eu acho que não precisava ter trocado o tipo, sinceramente. De coração, eu acho. não é, tipo, inteligente, só que ele é criativo. Sempre foi legal ver isso. Só que agora, com a Hito Hito, isso meio que não mudou muito, porque o poder dele vem de ser criativo, mas isso pra mim tira um bocado do peso. O Rei dos Piratas tem uma habilidade horrível, porém, ele é o Rei dos Piratas. Ele pegou essa habilidade horrível e transformou ela em sensacional. Essa é... Eu acho que poderia ser, tipo, ainda é a Gomu Gomu no Mi, o poder do Luffy ainda é de borracha, ainda é uma Paramécia, só que essa foi a Akuma no Mi do Nika, tá ligado? E aí, por ser a Akuma no Mi do Nika, meio que passa, vamos supor assim, passa de uma pessoa pra outra, o despertar, você vira o Nika, tá ligado? Poderia ser isso, sabe? Eu acho que poderia ser isso. Mas pelo visto é o contrário. Você comeu a Akuma no Mi do Nika, você ganha o poder do Nika, que é o poder da borracha, da criatividade, etc. Eu acho que esse da Zoan não precisava. Eu tenho esse sentimento, não precisava. Mas fazer o quê, né? Já foi, não tem o que a gente agora reclamar. era a vibe de quando era. A Akuma no Mi do Katakuri é uma paramécia especial porque ela é despertada. Toda paramécia que é especial, ela é despertada. Era Gomu Gomu no Mi. Agora, mesmo que a habilidade seja a mesma e o Luffy ainda tenha que usar ela bem, sempre vai ter meio que o estigmazinho ali de
ele tá usando uma das armas mais poderosas do mundo de One Piece, pô. Eu acho que tira um pouquinho do peso. Indo pra Dragon Ball, porque eu não consigo me controlar, eu sempre gostei que o Goku é um Saiyajin classe baixa. Isso é algo que era muito, muito trazido à tona no início da história, e por mais que não seja mais mencionado, isso meio que se manteve. O Goku não nasceu pra ser forte, quer dizer, um pouquinho porque Saiyajin é forte, mas não nasceu realmente pra ser forte. Quem nasceu pra ser forte é o Vegeta. E o que aconteceu? O Goku venceu o Vegeta e continuou ficando cada vez mais poderoso, lidando com coisas que ele não deveria lidar. E tudo isso sendo um guerreiro Saiyajin de classe baixa. Eu acho isso maneiro pra caralho. Queria uma coisa parecida com o Luffy, a gente meio que tem fisicamente. Tipo, essa reviravolta não anula todo o One Piece até agora. Mas em questão de título, eu acho que tirou um pouquinho do peso de o quão legal seria ver o Luffy virando o rei dos piratas, tendo uma paramécia. Mas enfim. Outra coisa sobre o Gear 5, que não é que eu não goste, é só que eu ainda quero ver mais sobre, é o quão forte ele é. Não do ponto de vista de power scaling, porque eu não ligo. Tipo, Power scaling é a coisa mais chata que tem no One Piece. Assim, é legal às vezes o debate, mas os fãs se prendem tanto ao power scaling que eles esquecem literalmente tudo que tem de interessante no mangá. Aí é chato pra caralho. real, não ligo. Por favor, parem de me perguntar se Luffy vence meu pai. Não sei, caralho. Eu acho que vem. É mais tipo, a gente tá se encaminhando pro final de One Piece. E o Luffy ganhou essa habilidade. Ele lutou contra 2 oponentes até agora. O Lucci, que ele estompou, destruiu, amassou e quebrou na porrada, porque era o esperado. E o Kaido, que lutou contra tipo umas 35 pessoas antes de lutar contra o Luffy. Ele lutou contra o Luffy. E é importante destacar que o Luffy, por ter despertado o Nika, ele não ficou mais forte que o Kaido, tá? O Luffy continuou de igual pra igual com o Kaido, pô. A diferença é que o Luffy conseguiu surpreender o Kaido. Não era um poder que o Kaido tava esperando. E como o Kaido já tava fodidaço, ele foi de comes e bebes. Eu parto da teoria que se o Luffy 100% quanto o Kaido 100% lutassem, mesmo com o Nika, o Kaido ainda ganhava, pô. Eu acho. Eu pelo menos acho. É o que ficou subentendido. Ele lutou contra o Luffy, ele lutou contra o Luffy, ele lutou contra o Luffy, aí o Luffy morreu, e aí o Luffy voltou, e aí sim veio o Gear 5. O poder do Gear 5 é, tipo, não sei, é virar um desenho animado, é transformar o One Piece em mais desenho animado do que já é. Ele pula corda com a porra do Kaido. Isso é muito foda. É iradíssimo, inclusive. Só que Isso é são iradíssimo. habilidades tão não definidas que eu, real, não sei o quão forte é o Luffy a esse ponto. Eu sei que pode vir a galera de, tipo, em questão de power scaling, né, eu não ligo pra isso. Nem o Oda liga muito pra isso. Eu tô falando mais na ideia de, tipo, em questão da história, eu não consigo ver o que o Luffy consegue e não consegue derrotar. Porque os poderes ainda não são muito definidos. Vai ser mais definido quando o Luffy lutar mais, e com isso a gente pode ver o Luffy apanhando um pouquinho, ver contra quem exatamente ele consegue bater de frente, blá blá blá. Aí sim eu vou conseguir, tipo, me situar no que cacetes ele consegue fazer em combate. O problema é que tá acabando o One Piece. Eu sei que ainda falta muito capítulo, só que eu não sei quantas vezes mais vai aparecer o Gear 5. Eu gostaria de entender o que está acontecendo na luta, essa é a minha questão só. Eu não quero chegar na batalha final de One Piece e só pensar, o Luffy está perdendo porque é isso que deve acontecer para uma batalha final. Ele vai começar a perder e depois ele vai se levantar e lutar contra o inimigo e mais forte e tal. Eu quero ter essa sensação assistindo a batalha e percebendo, realmente, só com Gear 5 não é o suficiente. Eu gosto que o Oda, antes de Wano, ele dava entrevistas falando que não sabia como fazer o Kaido perder. Porque o Kaido era tão forte na cabeça dele que ele não sabia como fazer o Kaido perder. E ele falava que talvez não fosse tão satisfatório o Luffy vencer o Kaido só com um soco, né? Tipo, e no final o Luffy vence o Kaido com um soco, só que é um socão, é um soco maior que o Inigashima, tá ligado? Então o Oda pensou assim, tá, eu não posso fazer o Luffy vencer com um soco. Então vai ser um socão, né? Foda-se, tá ligado? Essa foi a lógica do Oda. O Luffy precisa de mais alguma coisa e tal. Ao invés de eu sei disso porque a história funciona assim. Com isso eu quero ver mais essa habilidade pra saber melhor o que ele consegue e não consegue fazer. Então, Oda, bota mais na história aí. Eu acho que a habilidade do Luffy é, tipo, transformar as coisas em borracha. Acho que isso ficou subentendido. E a partir disso, ele fica tão atumalaca que ele consegue criativamente fazer qualquer coisa, quase. Ele não cria coisas do nada, né? Porque o Hack, ele usa isso como argumento. Porque o Luffy bota óculinho. Ele tá criando óculinho. Não tá. Tá ligado? É uma piada visual, só isso. Aquele óculinho é borracha. Sabe? Ele não tá criando nada do zero, sabe? É borracha. Ele transforma o chão em borracha. O corpo dele em borracha. Já é borracha. Ele transforma outras pessoas em borracha. Então essa é a ideia. Só que ele fica muito criativo, então ele parece um desenho animado.
É mais uma metáfora visual, na minha opinião. Agora, deixa eu tentar falar rapidinho por que eu gostei muito do Gear 5, dos poderes do Gear 5 e o que ele representa pra história. Deixa eu explicar por que eu acho muito legal. Vamos lá, as pessoas, às vezes, têm um pensamento muito estranho, muito peculiar, de que transformação em Battle Shonen é sempre uma coisa totalmente positiva. Isso é um tiquinho menos hoje em dia, só que um tempo atrás sempre batiam na tecla de tipo, em todas as transformações o personagem fica mais forte e isso é bom pra todo mundo. É bom naquele momento. Ele fica mais forte e ele fica feliz com si próprio porque ele ficou mais forte. É um momento mágico e bonito quando o protagonista de Battle Shonen fica mais forte. Meu amigo, geralmente a emoção canalizada pra um personagem desses ficar mais forte é sempre uma coisa totalmente negativa. Ah, mas o Super Saiyajin, o melhor amigo do Goku, explodiu e na frente dele caiu sangue na água. E aí ele ficou puto pra bater no Hitler do espaço. Na dublagem americana que ele fala tipo, eu sou a esperança do universo, o Super Saiyajin. Se você for ver no mangá, o que ele fala é basicamente, eu vou te destruir na porrada, seu Super Saiyajin acontece porque a resolução boa, entre aspas, falhou. Vou usar a Genkidama aqui e pegar a energia de todo mundo pra derrotar esse cara. E falhou. Ok, eu acho que vai ter que ser na ignorância mesmo. É uma transformação que existe por causa de raiva e frustração e é agressivo, é violento, é um bagulho violento. É uma coisa com o Naruto clássico. Ah, eu quero ver o Naruto O Naruto ele vira a Kyuubi, né? A raposa em momentos de fúria. desbloqueando mais alguma cauda da Kyuubi. Acho que vai ser legal. Na luta contra o Sasuke, ele vira e ele fala, eu vou te levar de volta, nem que eu quebre todos os seus ossos. É uma criança quebrando os ossos de uma outra criança. Não tem 12 anos ali, cara. Sabe o que acontece se o Naruto desbloquear 9 caudas, finalmente pegar 9 caudas? Ele morre e cria um monstrão que vai matar todo mundo, porque na época do clássico ninguém conseguia tancar aquela porra. Ah, mas consegue sim, porque tem um retcon, vai tomar no seu cu. Meu ponto em geral é, transformações em Battle Shonen geralmente vem de uma ideia negativa na história. O personagem tem um demônio no corpo, alguém perto teve que morrer pra isso, o personagem fica descontrolado, o personagem é pura raiva. É sempre alguma coisa nesse estilo. Com o tempo, os personagens meio que têm que aprender a usar essa transformação, porque ela vai ser usada bastante durante a história. O Gon é a mesma coisa, a transformação do Gon. Mas isso não muda o fato de que quando ela é apresentada, ela é negativa. E ela é explicada de uma maneira negativa. A gente vendo de fora quer essa transformação porque ela é braba. A galera dentro do universo não quer muito, não. É meio perigoso e tal. Provavelmente você vai... A transformação do Gon, tá? Que é basicamente uma referência a Dragon Ball, gente. Tá? O Gon ter aquela transformação é uma referência ao Super Saiyajin. É literalmente inspiração. É tipo, eu não tô nem zoando, eu tô falando sério. É literalmente isso. Igual o poder do Gon. Pedra, papel, tesoura, pô. Tipo, é literalmente uma inspiração de Dragon Ball. Eu não sei se vocês notaram, mas eu vou ter que trazer a Pio aqui. Olha essa merda, mano. Eu não lembro o capítulo agora, mas é lá no início. O Goku, ele vai enfrentar esse bicho e o Goku, ele usa o Jankenpo, pô. Só que ele usa o Gu. Janken-gu. E derrota o cara. O poder do Gon é literalmente uma referência a essa página. Todo o poder do Gon é uma referência a essa página aqui. E eu não estou nem zoando. Por que o poder é inspirado em Dragon Ball? Porque é muito comum autores de mangá se inspirarem em autores que vieram antes. E o Togashi, desde o Hakusho, ele se inspira muito em Dragon Ball. O torneio de Dragon Ball, ele dá lugar ao torneio de Yu Hakusho, que dá lugar ao Exame Hunter, que depois dá lugar à Torre do Paraíso, lá, a Torre do Infinito, não lembro. Então isso foi se construindo. O Togashi, ele se inspirou muito em Dragon Ball, então tem muitas referências. Todo o Quimera antes é um amontonhado de referências a Dragon Ball, pô. E isso não é algo negativo. É uma inspiração. É o Togashi falando, olha só, eu li Dragon Ball, eu sou muito fã de Dragon Ball, eu sou muito fã do Akira Toriyama, e tô fazendo aqui um arco com inspiração a Dragon Ball, do meu jeito, e elevando ao máximo. E isso é muito maneiro, pô. Eu acho muito maneiro, sinceramente. Ai, Mitch, nada a ver com o que tu falou. Ah, pode ser também, né? Pode ser só, tipo assim, é a minha visão. Eu acho que Quimera antes e o poder do Gon, especificamente, e a transformação do Gon são inspirações de Dragon Ball. Veio de Dragon Ball a ideia, sabe? E é isso, pô. É a minha visão da parada.
vai acontecer porque deu merda. O caso do Gear 5 é muito legal porque é a, entre aspas, transformação perfeita pra One Piece. Não só pro Luffy, pra One Piece em geral. Eu já falei algumas vezes, não sei se na internet, que One Piece é meu mangá de comédia favorito. Claro que não tem só comédia, é muito óbvio, mas é impossível ignorar o fato de que comédia é um dos focos de One Piece. E essa é grande parte da ideia do Oda. Ele já falou em algumas entrevistas que eu não sei se são reais, geralmente é assim com o criador japonês e tal. O Oda queria ser, entre aspas, brincalhão com os combates do Luffy, coisa que ele já era antes. O estilo de luta do Luffy tem que ser criativo. Antes da reviravolta, como eu disse. Cara, toda a questão do Goku Super Saiyajin, né? Que nem o Daniel falou, é num contexto de tipo, Kuririn morre pro Freeza e etc. E aí ele vai lá e ativa. O Gon é basicamente a mesma coisa, gente. Morre um amigo do Gon pro inimigo do arco, né? Não foi pro Freeza do arco, mas ele morre e o Gon, num contexto de dor, de ódio, ele vai lá e ativa, ou ele onde fica bombado, com o cabelo pra cima, com um fluxo de energia gigantesco, tá ligado? É a mesma ideia, pô, desculpa. Eu não tô falando isso num sentido, tipo, negativo. Pô, tu tá falando então que o Togashi copiou... Não, não é isso. Essa influência é muito positiva pra Hunter x Hunter. Foi positivo, né? Tô que todo mundo gosta. Não é demérito nenhum, pô. É normal. Todo autor de mangá, ele usa como referência outros autores de mangá. É literalmente normal. Ele tinha que lutar de maneira criativa, porque o poder dele é, entre aspas, fraco. Esse despertar é uma expansão disso. O Luffy tá só se divertindo, cara. Se divertindo e usando a criatividade dele, agora bem mais expandida. Imagina se o power-up do Luffy fosse virar o puta demônio e o tom é mais sério e mais pesado, como acontece em outras séries desse tipo. Não combina com... Não combina em O nada. Luffy não combina com One Piece. O pessoal queria o Luffy Berserker, tipo... eu queria o Luffy Berserker, putaço, dando soco pra lá e pra cá. Doidão. Mano, não combina, gente, pelo amor de Deus. Não faz parte da essência de One Piece. Que o Gear 5 é uma das principais características de One Piece transformado em uma transformação. O poder é descrito até como o poder mais ridículo do mundo. E essa é a ideia. Geralmente, lutas em One Piece são bem ridículas. Algumas das melhores lutas de One Piece têm pausazinhas pra piadas aleatórias. Alguns vilões mais intimidadores têm um aspecto meio cômico. A sensação que essa transformação quer passar é a da mais pura e sincera diversão. É um bagulho feito pra ser divertido, que nem One Piece é. Mas eu vejo outros animes que é divertido pra gente ver essa transformação, porém, é o inferno pra quem tá dentro da história, é divertido pro Luffy. Ele real adora esse poder, tipo, combina perfeitamente com ele. Um personagem que já é bem brincalhão, agora luta da forma mais brincalhona possível. Com isso, o Oda pode ser extremamente criativo nos seus combates, e é uma bobeira sem fim, e é incrível. Além disso tudo, tem a conexãozinha que é a que eu mais gosto. Ele luta rindo, constantemente rindo. E isso é legal, porque tem um outro homem que deu uma certa risada, sabe? Enfim, esse vídeo foi um pouco mais bagunçado, um ótimo vídeo. mas eu só queria falar sobre o Gear 5, até porque daqui a pouco ele vai ser adaptado pro anime. E pra esse Luffy Berserk rolar, só se alguém do bando dele fosse de base. Cara, assim, se o Luffy Berserk não aconteceu em Sabaody ou em Marineford, não acontece nunca mais, pelo amor de Deus. Em Sabaody, Pô, desculpa, o Purim tá na live, vou ficar quieto. Mas, porra, entende que não acontece nunca mais? Não acontece. Desculpa. E não só eu quero ver esse episódio, como eu quero ver a reação da maioria das pessoas a ele. Quero ver qual que vai ser a reação das pessoas pro Luffy virando gigante, indo pro céu, pegando um raio e tacando. Pô, eu também quero ver, mano. Porque isso, por exemplo, é uma loucura, mas não existe nada que combina melhor com One Piece do que esta porra. O quão estúpido, de uma forma positiva, é as coisas que o Gear 5 consegue fazer na luta contra o Kaido. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até. Um ótimo vídeo de Danael Fernandes, tá? No dia que o Danael fizer um vídeo ruim, acabou o mundo, tá? Acabou o mundo. Mas sim, o episódio do Nika vai ser histórico, cara. Provavelmente da Megumi Shitani, tá? Tem um animador freelancer que foi contratado pra poder participar do episódio, que ele nunca trabalhou em anime, ele só trabalhou em animação ocidental. Inclusive, ele trabalhou em Space Jam, tá? Então, talvez o estilo de animação do Luffy, Nika, mude totalmente pra algo cartoon, sabe? E isso vai ser muito foda. Tá? Isso vai ser muito foda. Então, eu acho que o episódio do Luffy Nika vai ser, tipo, muito foda. E tá rolando um boato agora que nesse episódio do Luffy Nika ainda vai ter uma opening nova. E que o episódio vai passar no cinema do Japão. Entende?
Pô, seria muito insano se o episódio tivesse, tipo, 40 minutos. Fosse 2 episódios de uma vez. Seria, tipo, muito insano. Porque isso já aconteceu no One Piece. O episódio do Luffy versus Sanji foi 2 episódios. Seria insano de loucura. Então vamos ver, cara. Vamos ver. Mas esse episódio do Luffy Nika vai ser muito foda. Tô ansioso. Tá quase lá, mano. Quase lá, velho. Quase lá. Season que vem, tamo aí, mano. E esse vídeo do Daniel foi bom pra caralho também.